Capítulo 11. Da ação monitória. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Inciso 1º, o pagamento de quantia em dinheiro. Inciso 2º, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Inciso 3º, adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso. Inciso 1º. A importância devida, instruindo com memória de cálculo. Inciso 2º. O valor atual da coisa reclamada. Inciso 3º. O conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Parágrafo 3º. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, incisos 1º a 3º. Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Parágrafo 6º. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. Parágrafo 7º. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Parágrafo 1º. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no que couber, o título 2º do livro 1º da parte especial. Parágrafo 3º. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no artigo 702, aplicar-se-á o disposto no artigo 496, observando-se, a seguir, no que couber, o título 2º do livro 1º da parte especial. Parágrafo 5º. Aplica-se à ação monitória, no que couber, o artigo 916. Artigo 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Parágrafo 1º. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Parágrafo 2º. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Parágrafo 3º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Parágrafo 7º. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontrovérsia.
Parágrafo 8º. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2º do livro 1º da parte especial, no que for cabível. Parágrafo 9º. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Parágrafo 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé o pagamento, em favor do réu, de multa de até 10% sobre o valor da causa. Parágrafo 11. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor. Capítulo 12. Da homologação do penhor legal. Artigo 703. Tomado o penhor legal nos casos previstos em lei, requerirá o credor, ato contínuo, a homologação. Parágrafo 1º. Na petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Parágrafo 2º. A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial mediante requerimento, que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo, do credor a notário de sua livre escolha. Parágrafo 3º. Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de 5 dias, pagar o débito ou impugnar sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juízo competente para decisão. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública. Artigo 704. A defesa só pode consistir em: inciso 1º. Nulidade do processo. Inciso 2º. Extinção da obrigação. Inciso 3º. Não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estarem os bens sujeitos a penhor legal. Inciso 4º. Alegação de haver sido ofertada caução idônea, rejeitada pelo credor. Artigo 705. A partir da audiência preliminar, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 706. Homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto. Parágrafo 1º. Negada a homologação, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de cobrar a dívida pelo procedimento comum, salvo se acolhida a alegação de extinção da obrigação. Parágrafo 2º. Contra a sentença caberá apelação, e, na pendência de recurso, poderá o relator ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor. Capítulo 13. Da regulação de avaria grossa. Artigo 707. Quando inexistir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notório conhecimento. Artigo 708. O regulador declarará justificadamente se os danos são passíveis de rateio na forma de avaria grossa e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas para que possam ser liberadas as cargas aos consignatários. Parágrafo 1º. A parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura da avaria grossa deverá justificar suas razões ao juiz, que decidirá no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. Se o consignatário não apresentar garantia idônea a critério do regulador, este fixará o valor da contribuição provisória com base nos fatos narrados nos documentos que instruírem a petição inicial, que deverá ser calcionado sob a forma de depósito judicial ou de garantia bancária. Parágrafo 3º. Recusando-se o consignatário a prestar caução, o regulador requerirá ao juiz a alienação judicial de sua carga na forma dos artigos 879 a 903. Parágrafo 4º. É permitido o levantamento, por alvará, das quantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação a serem arcadas pelo consignatário, mantendo-se o saldo remanescente em depósito judicial até o encerramento da regulação.
Artigo 709. As partes deverão apresentar nos autos os documentos necessários à regulação da avaria grossa em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. Artigo 710. O regulador apresentará o regulamento da avaria grossa no prazo de até 12 meses, contado da data da entrega dos documentos nos autos pelas partes, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz. Parágrafo 1º. Oferecido o regulamento da avaria grossa, dele terão vista as partes pelo prazo comum de 15 dias, e, não havendo impugnação, o regulamento será homologado por sentença. Parágrafo 2º. Havendo impugnação ao regulamento, o juiz decidirá no prazo de 10 dias, após a oitiva do regulador. Artigo 711. Aplicam-se ao regulador de avarias os artigos 156 a 158, no que couber. Capítulo 14. Da restauração de autos. Artigo 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo. Artigo 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo: inciso 1º, certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo. Inciso 2º, cópia das peças que tenha em seu poder. Inciso 3º, qualquer outro documento que facilite a restauração. Artigo 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Parágrafo 1º. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Parágrafo 2º. Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 715. Se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Parágrafo 1º. Serão reinquiridas as mesmas testemunhas, que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ou a requerimento. Parágrafo 2º. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível pelo mesmo perito. Parágrafo 3º. Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova. Parágrafo 4º. Os serventuários e os auxiliares da Justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenha praticado ou assistido. Parágrafo 5º. Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade da original. Artigo 716. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos. Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração. Artigo 717. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo. Parágrafo 1º. A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos atos nele realizados. Parágrafo 2º. Remetidos os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Artigo 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.